Novamente estamos aqui para mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Nós estamos abordando a obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Hoje falaremos um pouco sobre o capítulo 6, a desgraça real. Lembramos que estudos anteriores desta obra e de outras que fazem parte da série psicológica encontra-se em nosso canal no YouTube. Lá você pode acessar e assistir a outros estudos. Aproveite para se inscrever gratuitamente em nosso canal e ser avisado quando houver novas postagens. Como de hábito, nós fazemos a introdução através da análise de uma mensagem de Emmanuel, que, através de seus conteúdos, servem de ponte para estabelecermos o início de nosso estudo. Hoje trouxemos uma passagem do comentário de Emmanuel, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, e que faz parte do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. E o texto que separamos diz o seguinte: abençoa os teus dias de prova e de aflição, porquanto, através deles, obterás a confiança perfeita em Deus, entendendo, por fim, toda a significação da sentença do apóstolo Paulo: andemos por fé e não por visão. Vamos aqui fazer alguns comentários em cima desse trecho da mensagem e com ele podermos nos conectar para o estudo da série psicológica que visa sempre aprofundar os conteúdos da doutrina espírita e possibilitar, através de uma melhor conscientização, o despertamento dos valores íntimos que possuímos e que precisam ser trabalhados, direcionados na conquista da autoiluminação, do despertamento do eu profundo, do trabalho da nossa individuação. Assim, voltemos aqui ao texto de Emmanuel. Emmanuel aqui nos propõe o seguinte: abençoa os teus dias de prova e de aflição. Nessa primeira frase, nós somos chamados a um trabalho bastante incomum, que é aquele de perceber que, através das dificuldades, das vicissitudes, dos problemas que fazem parte da vida comum nossa, nós somos chamados a percebê-los, a administrá-los e trabalhá-los de uma forma que eles não sejam mais indicativos de infelicidade ou de sofrimento. É preciso acordar para os valores eternos do espírito, para a compreensão da vida em termos de perfeição, de justiça e de amor do Pai, para ver nas doenças, nas dificuldades e problemas do dia a dia, oportunidades de trabalharmos a gratidão. Abençoa, diz Emmanuel. Uma das últimas obras, aliás, a última obra da série psicológica de Joana de Ângeles, que se chama Psicologia da Gratidão, faz referências nos seus vários capítulos a esse trabalho inovador de percepção da vida. Mas voltemos aqui ao trecho que estamos comentando. Porquanto através deles obterás a confiança perfeita em Deus. Mais uma forma colocada por Emmanuel nessas linhas
para nos acordar, para nos despertar espiritualmente. Por que dizer que nas provas e nas aflições obteremos a confiança perfeita em Deus? A princípio, em termos humanos, diríamos, mas ele está percebendo a incoerência do que está dizendo? Mas não. Emmanuel está sendo não só coerente, como intermediador desse despertamento novo da nossa maneira de encarar a vida e a revelação espiritual também. Porque ele diz assim: através das provas e das aflições obterás a confiança perfeita em Deus. É claro que de imediato isso nos faz lembrar aquele ensinamento deixado pelo Cristo após cumprida a sua missão entre os apóstolos e ao retornar para o mundo espiritual, para o reino de Deus, ele diz aos discípulos: eu vos dou a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. A perspectiva, o ensinamento e a chamada de atenção que é dada pelo Cristo para os apóstolos é essa que Emmanuel está retratando aqui. É preciso encontrar uma compreensão da vida aonde as dificuldades e provas da vida que temos na Terra, elas não estabeleçam dúvida nenhuma sobre a intervenção divina, sobre a perfeição das leis do Pai e sobre os objetivos ideais da nossa caminhada durante a reencarnação. Então é necessário perceber e trabalhar a perspectiva da vida aonde os embates e dificuldades, doenças e sofrimentos outros não minem de maneira nenhuma a nossa confiança em Deus. Pelo contrário, como Emmanuel coloca, se estivermos trabalhando essa percepção nova da vida, as dificuldades, na realidade, estabelecerá maior e melhor confiança em Deus. E terminando, ele diz: entendendo por fim toda a significação da sentença do apóstolo Paulo, andemos por fé e não por visão. Vamos analisar essa última referência de Emmanuel com base no que nós aprendemos através da revelação espírita. Andemos por fé e não por visão é uma clara referência ao fato de que é preciso estarmos conscientes e atentos à realidade espiritual da vida que interage constantemente com o plano material em que estamos inseridos. Está atento, ciente e percebendo essa realidade espiritual da vida, a realidade da vida espiritual, nós estaremos andando por fé e não por visão. Por visão aqui se referindo às possibilidades diminutas que os nossos sentidos físicos nos possibilitam de perceber e interpretar a realidade material da vida. É preciso, para o êxito dos propósitos da nossa reencarnação, perceber, refletir, trabalhar, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo inicial, o ponto de vista, trabalhar um ponto de vista novo de como entender a vida, suas dificuldades, a transitoriedade da experiência física,
os objetivos maiores para os quais reencarnamos, que são a conquista dos valores espirituais. É preciso que isso esteja sendo bem trabalhado para que, como o apóstolo Paulo disse, andemos por fé e não por visão. Aqui não é de maneira nenhuma um direcionamento para aquilo que se poderia chamar de fé em termos de fascinação, de percepção distorcida da realidade da vida. Pelo contrário, a percepção da realidade da vida de forma ampla, plena, física e espiritual. E com essa introdução, nós iremos trabalhar a temática A Desgraça Real, que é o título do capítulo 6, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Lembro a todos que esse livro trabalha capítulo por capítulo o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo a conexão com a percepção da psicologia profunda que Joana de Ângeles vai estabelecendo ao longo dos capítulos dessa obra. Vamos para o primeiro slide do nosso estudo dessa tarde. Há ocorrências que são enriquecedoras por um momento, trazendo alegrias e benesses para logo depois se converterem em tormentos e sombras, escassez e loucura. Vamos fazer aqui um aprofundamento desse primeiro teor que a obra nos traz. Lembro àqueles que nos acompanhem pelo Facebook que é possível deixar perguntas, dúvidas, tentaremos responder durante o programa ou após o mesmo através das redes sociais. Esse vídeo desse estudo estará disponível no nosso canal no YouTube. Possivelmente amanhã já o esteja. E lá também você poderá deixar dúvidas ou perguntas que nós tentaremos responder. Joana de Ângeles aqui começa nos chamando a atenção de que há uma série de ocorrências na nossa vida que muitas vezes, a princípio, são propiciadoras de alegria, de felicidades, mas que logo depois se convertem em tormentos e sombras, escassez e loucura. A referência colocada nesse texto por Joana, nesse capítulo chamado A Desgraça Real, tem um objetivo bem claro: chamar-nos a atenção para a percepção das ocorrências e situações da vida pelo prisma do espírito imortal, da realidade da vida que não começa no berço nem termina no túmulo, e na qual, muitas vezes, circunstâncias ou situações que nos pareciam profundamente felicitadoras se transformam em amarguras, em sofrimentos, em desgraças reais. É essa a questão. É preciso, em todas as situações e circunstâncias da nossa vida, estarmos sempre trabalhando a percepção espiritual dos fatos e das ocorrências para não nos deixarmos iludir e muito menos nos precipitar através da busca insana e desequilibrada de usufruir determinadas facilidades materiais ou prazeres que mais adiante facilmente redundarão em desastres morais e em sofrimentos para nós. É isso que aqui
começa a ser chamada a nossa atenção. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, que é chamado Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo que tem referência com esse estudo que nós estamos realizando agora. E como o título já diz, Bem-aventurados os aflitos, se refere a uma perspectiva real trazida pelo Cristo de que é preciso observar o sofrimento e a dor na terra sob o ponto de vista espiritual. Porque muitas vezes aqueles que passam por limitações, por problemas graves ao longo da vida, podem e devem ser considerados felizes perante a ótica do espírito imortal. Enquanto que muitas existências, aonde se estabeleceu abundâncias e facilidades de toda ordem, material, afetiva, familiar, mas o espírito ali não estabeleceu conquistas de valores espirituais. Pelo contrário, apenas usufruiu as benesses, as possibilidades exitosas da reencarnação, mas saiu de mãos vazias, de retorno ao mundo espiritual. Isso foi uma existência inútil. E às vezes pior, quando a abundância de facilidades abriu portas para o estabelecimento de atitudes e comportamentos que trouxeram sofrimento a outras pessoas. E aí a desgraça real se fez presente. É isso que estará sendo trabalhado ao longo desse capítulo que nós iremos abordar hoje, para que, de fato, a perspectiva da bem-aventurança colocada pelo Cristo seja percebida, entendida e buscada por nós, em termos de maturidade do senso espiritual, para nos habilitar, de fato, ao êxito e ao sucesso da nossa reencarnação. Continuando. No entanto, quando se é responsável pela infelicidade alheia, ao trair-se a confiança, ao caluniar-se, semeando desconforto ou sofrimento, levando ao poste do sacrifício ou à praça do ridículo, a isso chamaremos desgraça real. Então, do ponto de vista espírita, da psicologia de Joana de Ângeles, a única e real desgraça é aquela onde, por determinadas atitudes ou comportamentos do homem, ele cause sofrimento ou dor ao seu semelhante. Aí, de fato, estabeleceu-se uma desgraça real. Continuando. Assim, considerando, muitos infortúnios de hoje são bênçãos, pelo que resultarão mais tarde, favorecendo com paz e recuperação o déspota e infrator de ontem, em processo de recuperação do mal praticado. Como dedução do que estávamos comentando, há muitas pessoas, por outro lado, que mesmo tendo uma vida de infelicidades, de limites, de provas dolorosas, as quais ela não foi responsável pelas atitudes impensadas que poderia ter tido nessa vida, mas que surgiram de uma forma a estabelecer dor e incômodo
mas que foram enfrentadas de cabeça erguida e de confiança em Deus, resultarão em verdadeira bênção para o espírito, que através daquelas circunstâncias difíceis esteve em processo de resgate por erros ou problemas causados no seu passado existencial e que agora estão sendo regularizados e propiciado a libertação daquele espírito, aquelas situações que geraram tormentos de consciência e infelicidade no plano espiritual. Então é preciso se ver que muitas vezes, ao percebermos pessoas passando por limitações ou dificuldades grandes, a forma espiritual de encarar essa situação, ela tem que ter a amplidão perceptiva de que ali pode ter uma vida de sucesso. Não obstante, isso não nos eximirá do dever cristão de, dentro das possibilidades, tentar minorar o sofrimento do próximo. Não poucas vezes, a misericórdia divina nos utiliza como instrumentos para diminuir ou suprimir a dificuldade de alguém, por já ter chegado o tempo daquela dificuldade não dever mais persistir e nós sermos utilizados como instrumentos para fazê-la cessar. É assim que o Evangelho nos propõe a pensar e agir. Mas, sobretudo em referência à nossa experiência pessoal. Ao passar por determinadas circunstâncias difíceis, que para as quais nós não tenhamos dado campo para que ocorressem, ergamos a cabeça e entendamos poder estar em um processo de resgate, cujo êxito dependerá da nossa confiança e firmeza nos objetivos espirituais pelos quais temos nos esforçado por colocar em prática. Continuemos. O prazer gerado na insensatez, os ganhos desonestos, os tesouros acumulados sobre a miséria alheia, são desgraças inimagináveis que um dia ressurgirão em copioso pranto. Então, há muitas pessoas em experiências aparentemente felizes, mas originárias do sofrimento que causaram a outros e que, da perspectiva espiritual, estão na desgraça real. São pessoas profundamente infelizes pelo que decorrerá dos momentos fugídios que elas podem estar tendo agora de prazer ou de satisfação, quando mais adiante colherão frutos amargos. Observemos essas pessoas com dó, com piedade. Elas não sabem o que fazem. Como até o próprio Cristo havia dito àqueles que se tornaram seus algozes: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque os resultados das ações que tenham causado prejuízo e sofrimento aos outros, aqueles que forem os responsáveis nunca poderão fugir. A consciência que grava e marca tudo aquilo que a criatura fez. Continuemos. A fome de amor e de compreensão, mas
talvez, do que de pão e de justiça, porque a sua presença na terra é resultado da ausência desses sentimentos, geradores das injustiças sociais, morais e econômicas. Então, nós somos chamados a ter a consciência de que muito mais do que fome de pão e justiça, há a fome do amor e da compreensão da vida. Porque a experiência no mundo de provas e expiações como é a Terra sempre gerará situações de escândalos, de desequilíbrios, como o próprio Cristo já havia dito. Na Terra haverá de surgir escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. O que é preciso trabalhar é a percepção espiritual da vida em termos de imortalidade, de pluralidade de mundos habitados, para mesmo sendo alvo, às vezes, de atitudes ou de ações profundamente dolorosas por parte dos outros, não venhamos a reagir causando um desequilíbrio perante as leis divinas, mas de trabalhar o entendimento, as saídas possíveis de forma equilibrada, porque aqui na Terra, meus irmãos, como talvez alguns de vocês já tenham ouvido, há muita injustiça, mas não há ninguém sendo injustiçado. Voltando aqui ao texto, porque a sua presença na Terra é resultado da ausência desses sentimentos. Sentimento de amor e de compreensão. Geradores de injustiças sociais, morais e econômicas. Não há dúvida nenhuma disso, né, meus irmãos? E a própria situação que hoje muitos vivem no Brasil e no mundo inteiro é um retrato puro disso. Haveriam muito menos injustiças sociais, morais e econômicas se a presença do amor, da compreensão da vida e da vivência das propostas do Cristo e que a doutrina espírita reavive como consolador prometido, amenizaria de uma forma intensa a gama de sofrimento que se passa na Terra. O pior de tudo, entre aspas, é que aqueles que fomentam esse sofrimento para muitas pessoas, causando, por vezes, fome, desgraças, não conseguirão fugir dos resultados de suas ações. A maneira providencial para vencer-se a desgraça de qualquer tipo é o comportamento no presente, mesmo que a preço de sacrifício e renúncia, construindo-se o futuro harmônico. Então aqui chega a parte desse tema aonde começa a ser trabalhado para nós as possibilidades de trabalho renovador para não sermos alvos ou vítimas da desgraça real. A maneira providencial para vencer-se a desgraça de qualquer tipo é o comportamento no presente. Então, a doutrina espírita, ela direciona o máximo da nossa atenção para o que estamos fazendo do empréstimo da vida dado a nós agora, hoje,
no momento presente em que nos encontramos, através do que a gente pensa, sente e age no dia de hoje. Não fique trabalhando e não dê campo para isso. A ansiedade pelo dia de amanhã, pelo que está lá na frente. Faça o melhor que você pode nas suas possibilidades hoje e aguarde o melhor. Então, voltando aqui ao texto, a maneira providencial para vencer-se a desgraça de qualquer tipo é o comportamento no presente, mesmo que a preço de sacrifício e renúncia. É claro que a vivência nas atitudes e comportamentos em que se façam presente o sacrifício e a renúncia, para que nós estejamos habilitados a isso, é preciso estarmos levando muito a sério o trabalho de despertamento de consciência espiritual em nós, do eu profundo, de estar cada dia mais interagindo na vida material, consciente da presença da vida espiritual, envolvendo-se em atividades e objetivos que não se liguem, não se foque, não dê atenção maior às coisas materiais, mas priorize as espirituais sem esquecer as materiais. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão dadas em acréscimo, como já dizia o Cristo, para que, de fato, possamos, no dia de hoje, mesmo que nos custe sacrifício e renúncia, estarmos trabalhando com sucesso o dia de hoje, o presente, em vista de uma sementeira real, cujos frutos, se não estivermos podendo colher nessa vida, invariavelmente colheremos mais adiante. Por isso termina o texto dizendo aqui, construindo-se o futuro harmônico. Nas bem-aventuranças começa a real proposta da Era Nova, quando os valores éticos serão realmente conhecidos e respeitados, facultando ao ser humano compreender a transitoriedade do carro físico a que se encontra. Não há dúvida de que as propostas colocadas pelo Cristo no Sermão do Monte, no Sermão das Bem-aventuranças, é a abertura para um trabalho revolucionário no íntimo de qualquer um que a eles aderisse. Não é por outro motivo que o apóstolo da caridade no Brasil, Eurípides Barçanufo, antes de conhecer a doutrina espírita, lia o Sermão do Monte e lutava por compreender a profundidade dos ensinamentos do Cristo ali colocados. Fato que mais adiante ele só veio a ser presenteado com entendimento quando participou de uma reunião onde o médium Aristides, que era um médium analfabeto, como diz as biografias de Eurípides, analfabeto de pai e mãe, através da presença do Espírito, que no Brasil era alvo de um destaque especial, sobretudo pelos trabalhos realizados vinculados à Igreja Católica. São Vicente de Paulo se comunica pelo médium Aristides e explica a Eurípides, tal como nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, cada uma das passagens do Sermão do Monte. E ali foi o passo definitivo para que Eurípides aderisse
de forma profunda e determinada a doutrina espírita. Mas voltando aqui, nas bem-aventuranças começa a real proposta da Era Nova. Então essa proposta, ela está insedimentada, está alicerçada nessa compreensão absolutamente nova e espiritual que somos chamados a trabalhar. Quando os valores éticos serão realmente conhecidos e respeitados, facultando ao ser humano compreender a transitoriedade do carro físico. Essa compreensão da transitoriedade do nosso corpo físico, da nossa experiência reencarnatória, é fundamental. Porque, do ponto de vista materialista, que predomina na mente da maioria das pessoas, a vida começa no berço e acaba no túmulo. E por isso elas dão o enfoque máximo à satisfação dos instintos e das necessidades físicas, iludidas pelas projeções que a matéria lhes causa e distanciadas da sua verdadeira natureza, que é espiritual. Para essa massa da humanidade, o entendimento e a percepção dos ensinamentos do Cristo nas bem-aventuranças torna-se muito difícil. Mas na medida em que a criatura humana vai se abrindo aos verdadeiros objetivos da vida, que é o progresso, a evolução, o sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, que o Cristo disse, passarão a se tornar para essas pessoas também motivos de mudanças profundas na sua forma de encarar a vida. Continuando, Jesus, que vivia as duas dimensões com naturalidade, transitando de uma para outra através do pensamento, testificou a necessidade de superação do invólucro carnal, convidando a que se acumulassem os tesouros morais, que nada consegue destruir, nem oxidam-se. Então, nós temos Jesus como o padrão, o modelo, o guia da humanidade. E nesse modelo, o que fica implícito em toda a linha de objetivos e de metas que o Cristo trabalhou com os seus apóstolos, era a percepção da vida em termos de dimensões não apenas física, mas espiritual. E dimensões essas que se influenciam uma à outra, constantemente. Nós lembramos até aqui, por causa disso mesmo, a definição que o Evangelho segundo o Espiritismo dá sobre o que é o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a origem e a natureza do mundo espiritual e as relações que existem entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele não nos mostra como algo fantástico, maravilhoso, mas como decorrente de uma lei natural. Então, hoje, nós temos, através da doutrina espírita e dos estudos da psicologia de Joana de Ângeles, esse trabalho de estar agindo, encarnado, atento e consciente da realidade do mundo espiritual que nos envolve. Estabelecendo nesse nível de consciência a realização dos objetivos para os quais reencarnamos.
os compromissos espirituais que nos acumpliciamos em realizar quando estivéssemos no corpo. Então, essa forma de viver é a que também nos é chamado a atenção aqui, nesse trecho da lição de Joana de Ângeles. Quando no final aqui ela diz, convidando a que se acumulassem os tesouros morais, que nada consegue destruir nem oxidar-se. Porque os tesouros morais, é preciso que sejamos bastante francos. Eles só têm qualquer valor se estivermos trabalhando a espiritualização de nossa vida. Porque fora do trabalho de compromisso de espiritualização nossa, o que a humanidade materialista tem feito a respeito de tesouros morais, sabe o que é, né? Utilizar de forma fingida. Ser bom na frente, ser traidor pelas costas. Agir de uma forma humanitária quando lhe é conveniente, mas quando não é, se torna um algoz do seu próximo, um explorador. Essa é a forma habitual que o mundo materialista utiliza a respeito de moralidade. Tesouros morais que nós aprendemos com Cristo, só é possível realmente nós vermos como tesouros se estivermos levando muito a sério a espiritualização da nossa vida. A maneira pela qual nós gastamos tempo, interesses, objetivos durante a nossa encarnação. E esses tesouros, como diz aqui Joana, eles não se destroem e nem oxidam-se, não se enferrujam, porque são aquisições permanentes do nosso espírito. Continuemos. Certamente, Jesus não conclamava a imprevidência, mas demonstrava a inutilidade de alguém afligir-se pela aquisição do que era secundário em detrimento do indispensável. Porque, na verdade, meus irmãos, é exatamente isso que a humanidade, descompromissada com a sua verdadeira natureza, tem feito. Muita aflição por aquisição de coisas temporárias e fugídias. Muito sofrimento, muita ansiedade, muito estresse por aquilo que deveria ser percebido e visto como instrumentos temporários que muitas vezes nós precisamos durante a nossa encarnação, mas que não devem ser os prioritários para a nossa vida. A prioridade tem que ser trabalhada, conscientizada na sua verdadeira natureza, a natureza espiritual. Então Jesus não conclamava a imprevidência, ao descuido, à preguiça, em relação às necessidades físicas que todos nós temos durante a encarnação, mas a não nos afligirmos pelo secundário, em detrimento daquilo que seria e é mais importante. Nós estamos chegando para o último slide da análise do nosso estudo dessa tarde. Lembro a todos que venham assistir a possibilidade de deixar perguntas ou dúvidas, inclusive no YouTube, no nosso canal, onde posteriormente esse vídeo estará disponível. O homem Jesus não poucas vezes chamou a atenção para essa desgraça real, não considerada, e para a felicidade, por enquanto, envolta em problemas. Mas única possibilidade
de ser fruída por definitivo. Essa expressão, como já andamos esclarecendo a vocês, o homem Jesus, Joana de Ângeles reiteradas vezes estará usando durante a obra, facultando justamente a nós, nessa simples expressão, de que nós temos que ver Jesus como exemplo humano, possível de ser seguido, e não como um homem-deus. Apesar de que, como ele mesmo disse, com todos nós, vós sois deuses. Mas, claro, um Deus muito menor. Mas a expressão Joana utiliza para que a gente perceba, ao longo do trabalho da psicologia espírita, de que nos são abertas amplas portas e nos são dados instrumentos para que a gente desperte espiritualmente, auto-ilumine-se, acorde o seu eu profundo e interaja, mesmo durante a encarnação, no nível de possibilidades e de plenitude espiritual que nunca antes tivemos a possibilidade de vivenciar na Terra e que agora nos são dadas pelo Espiritismo, pela psicologia espírita. Então, nos chamou a atenção para essa desgraça real, que é aquela na qual, em qualquer atitude, em qualquer ação que nós tomemos, se for causadora de sofrimentos, de dores ao nosso próximo, nós estaremos nos incursando em desgraça real. Ao mesmo tempo em que nos adverte que, para a felicidade, por enquanto envolta em problemas, é preciso estarmos trabalhando essa perspectiva espiritual que esse estudo nos dá de imediato. Porque problemas todos os dias nós temos. Há dias com problemas maiores ou menores, mas todos os dias tem. Mas esses problemas não podem mais estar nos infelicitando, nos causando transtornos maiores, mas sim sendo vistos como circunstâncias para trabalhar os valores espirituais que nós já temos. Então é isso que nos é proposto nesses estudos dos livros da série psicológica de Joana de Ângeles. Nós agradecemos a todos que estiveram aí nos acompanhando. Compartilhem esse vídeo, compartilhem essa página no Facebook ou no YouTube. E até o próximo estudo. Muita paz para todos.